As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar, a amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus.
Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo,
pessoal, mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos... ENEF! Bom dia a todos. Vamos à leitura da nossa página de ambientação do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 40, Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé, viva, não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parcerias com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Graças a Deus. Vamos
unir os nossos pensamentos, elevando a Jesus, nosso mestre amigo, e a todos os espíritos que envolvem os trabalhos da fluidoterapia da nossa casa. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nesse momento em que estamos iniciando mais um encontro da reunião de fluidoterapia, elevamos o nosso pensamento, rogando para que essa reunião transcorra com paz, com serenidade, que cada um nas suas casas possam absorver todos os ensinamentos do Evangelho que serão aqui trazidos para que traga para cada um o esclarecimento, o consolo que se faz necessário. Rogamos também por todos os enfermos, onde estiverem, seja nos lares, seja nos hospitais, seja nas clínicas de reabilitação, que cada um receba de acordo com a sua necessidade, se sentindo fortalecido, amparado por essas vibrações amorosas que são levadas pelos trabalhadores espirituais. Pedimos também pelas famílias desses doentes, pelas famílias que estão vivendo o luto dos seus queridos, que possam também estar sendo fortalecidos. Ampare, Jesus, o nosso pedido, as crianças, os adolescentes, os jovens de forma geral, os idosos, enfim, Senhor, todos aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade, para que tenham o amparo que se faz necessário a cada dia. Certos de que todos esses que nós pedimos já fazem parte do teu amparo, das tuas bênçãos, mas mesmo assim rogamos, porque é a nossa forma de expressar a nossa solidariedade em prece, a nossa preocupação com tantos que estão sofrendo. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos perceber o que podemos fazer a mais, o que está além do comum, do trivial, daquilo que da forma como melhor pudermos ajudar a nós mesmos e ao nosso próximo. E assim pedimos a permissão para iniciar a reunião de estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Amigos, vamos dar início ao estudo desta reunião tão importante para nós, reunião de quarta-feira de fluidoterapia. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Kardec inicia esse capítulo com uma citação de Jesus que está em João 14, de 1 a 3, que diz o seguinte: que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Então, com essa citação, com essa mensagem de Jesus, Kardec inicia esse capítulo 3, tecendo esclarecimentos sobre as diferentes moradas da casa do Pai, como Jesus nos trouxe. E nos coube hoje trazer uma mensagem
de Santo Agostinho, que foi trazido em Paris em 1862, que fala dos mundos regeneradores, de uma dessas moradas, que estão, essas mensagens estão nos itens de 16 a 18. Kardec, então, inicia esse estudo nos dizendo que do ensino dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ele explica, então, que não existe, assim, uma classificação absoluta dessas diferentes moradas da casa do Pai, mas que a gente poderia buscar algumas características dividindo-os da seguinte maneira: os primitivos, que são destinados às primeiras encarnações do homem, os de mundos, os de expiações e provas, onde o mal predomina, os regeneradores, onde a alma que ainda tem que expiar encontra forças, né, para continuar a luta, os felizes, onde o bem supera o mal, e os celestes, que é a morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. Ele ainda diz para nós que os espíritos, eles não estão ligados a um mundo indefinidamente e vão passando, vão percorrendo, né, essas fases progressivas até chegarem à perfeição, encontrando em cada mundo as condições para os elementos para esse progresso proporcionais ao seu adiantamento. No item 16, Santo Agostinho nos fala que entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e as provas. E nós vamos perceber isso na Terra, né? Onde o mal ainda predomina, onde nós temos dores físicas, né? Com muitas doenças. Nós estamos passando por um período crítico de pandemia, de doenças, de dor, né? Então a Terra, como nos diz Santo Agostinho, é esse planeta de provas, esse planeta ainda de expiações, onde a maioria dos seus habitantes ainda fazem o mal, ainda vemos a crueldade. Na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra, porque quando a gente percebe, né, as desigualdades, a crueldade, o mal que ainda existe na Terra, a gente começa a, assim, às vezes, né, claro que nós todos que estudamos a doutrina espírita, temos a certeza, né, da lei de progresso, mas existem pessoas que ainda duvidam desse bem imperar. Então ficam angustiados, achando que esse mal só está aumentando e que nunca terá fim. Mas os espíritos nos dizem que o bem sim reinará na Terra, é a resposta dos espíritos. Quando entre os espíritos que vêm habitá-lo, os bons superarem os maus. Enfim, então farão reinar o amor e a justiça, que são fontes do bem e da felicidade. E isso acontece pelo progresso moral, nós sabemos disso. Estamos vivendo um planeta de provas e expiações em transição para mundos regenerados, onde passamos por turbulências, por dificuldades, mas os espíritos nos asseveram, né, que quando houver essa transformação moral dos homens, nós estaremos num mundo de regeneração, com certeza. E na mesma questão 1019, São Luís vem fazer um convite para todos nós, porque depende exatamente de nós, exclusivamente de nós. Então ele diz para nós
trabalhai na grande obra da regeneração. Quer dizer, a mudança depende de cada um para que toda essa humanidade se transforme. E ele diz ainda: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. Porque a mudança de cada um é que vai fazer com que essa humanidade se transforme e nós consigamos chegar a esse mundo de regeneração. No capítulo 18, no item 1 do livro A Gênese, os Espíritos dizem a Kardec que os tempos são chegados, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E aí ele faz ainda um questionamento. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Ele vem lembrar para nós que tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, desde as menores até as maiores coisas. E temos que afastar da nossa ideia o capricho com a sabedoria divina, né? Precisamos entender que tudo tem uma razão de ser nessa marcha do progresso. Ele então lembra para nós que esses tempos são chegados pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados, isto é, pela melhoria íntima de todos os habitantes do planeta. Por isso, esse período de transição, de turbulência, está marcado, como falou, né, como falaram os espíritos a Kardec, esses tempos são chegados. Como falamos anteriormente, tudo na natureza é harmonia e revela essa sabedoria do Criador. Então, os mundos, eles progridem fisicamente pela elaboração da matéria, né? Essa transformação acontece. Nós já vivemos um mundo primitivo, né? Onde nós estávamos elaborando as formas, né? O progresso. E agora estamos num mundo de provas e de expiações, nos transformando moralmente para chegarmos a mundos regenerados. E no livro A Gênese, no capítulo 11, Kardec vem nos dizer que o progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência o homem pode fazer o mal. E logo que o mundo atinge um dos seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia, ocorrem mudanças na sua população encarnada e população desencarnada. É quando acontecem as grandes emigrações e imigrações. Quer dizer, neste momento, a Terra está passando por essa transformação, onde muitos espíritos que ainda se comprazem no mal e que não querem fazer essa modificação íntima, né? Esse aperfeiçoamento moral, para que continuem num planeta regenerado, para chegarmos a um planeta feliz, eles serão convidados, né, a voltarem ao mundo primitivo ou até serem convidados a renascer num mundo ainda de provas e expiações, porque à medida que a Terra vai fazendo essa transformação, né, com seus habitantes encarnados e desencarnados, já não há lugar para espíritos rebeldes à lei. No livro Obras Póstumas, Kardec pergunta, né, tem uma página bonita na segunda parte que fala da regeneração da humanidade, se neste período de transição não haverá sinais pelo qual a humanidade poderá entender que a mudança chegou. E os espíritos dizem que tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras.
E Santo Agostinho, no item 16, diz para nós desse convite, né, dos mundos melhores. E existem aqueles transitórios que se pode chamar de regenerado. Ele diz que cada turbilhão planetário, girando em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade, mostrando essa ordem natural das coisas. Ele diz ainda no item 16, já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada, no mundo primitivo. Ainda que ignorante do bem e do mal, ele pode marchar para Deus, senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Ele vem assinalar para nós que mesmo nos mundos primitivos, o espírito vai se utilizar do seu livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal conforme o seu íntimo, conforme a sua organização moral, né? Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbem e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnações em encarnações elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes está destinada. Então, Santo Agostinho vem nos falar para nós que nada é brusco, né? Ele vem dizer para nós exatamente como o livro Obras Póstumas está nos assinalando, que não há prodígio nem fatos sobrenaturais. Tudo segue uma ordem natural através da reencarnação. Então, através das diferentes oportunidades de experiências na carne, o homem vai se depurando, o homem vai melhorando-se intimamente para atingir a cada encarnação um mundo melhor, para fazer em cada encarnação o melhor possível, atingindo a felicidade. E Santo Agostinho continua em sua mensagem dizendo que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais vós sois escravos. Então, Santo Agostinho está dizendo para nós, né, que aquelas paixões como o orgulho, né, o egoísmo, essas paixões desordenadas, nós estaremos livres. Então, esse mundo serve de transição e é o próximo passo evolutivo em que a Terra passará. É a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais, onde o bem vai predominar sobre o mal. Ele continua dizendo que nesses mundos não há mais orgulho que faz calar o coração, não há mais a inveja que o tortura e o ódio que asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo as suas leis. Ele então vem lembrar para nós o que os Espíritos o tempo todo nos lembram, que a lei divina escrita em nossa consciência é para ser seguida. E a partir do momento em que seguimos essa lei, em que amamos o nosso próximo, em que agimos com fraternidade, com certeza nós seremos melhores e viveremos uma sociedade melhor, porque
as relações elas estarão mais harmônicas, com certeza. Lembrando a bem-aventurança do Mestre Jesus, quando ele fala que bem-aventurados serão os mansos, porque herdarão a terra. Quando ele fala dessa mansuetude, ele diz, ele vem trazer para nós, né, essa lei de doçura, de moderação, de mansuetude, de afabilidade e de paciência, condenando toda a violência, a cólera, qualquer expressão descortês. Quando Jesus nos fala dos mansos e dos pacíficos, ele vem lembrar que a Terra, quando chegar a esse mundo regenerado, a esse período em que nós compreenderemos o bem, compreenderemos o amor, seremos os portadores dessa paciência, desse acolhimento a esses espíritos que em algum momento estão na retaguarda. Lembrando o que nos fala Santo Agostinho, que esse mundo regenerador é um mundo, né, ou são mundos, porque não existe um mundo de regenerador, né? Existem mundos regeneradores. São mundos de transição entre o de expiação de provas e os felizes. E ele diz ainda para nós na mensagem que nesses mundos o homem ainda é falível. E nesses mundos o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Quer dizer, colhemos aquilo que semeamos. É preciso compreender que o mundo de regeneração não é aquele mundo que nós já vamos encontrar tudo resolvido. Ainda temos muito trabalho a realizar, com certeza. Com as palavras de Santo Agostinho, na mensagem, que ele diz para nós que nesses mundos ainda não há uma felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, o homem ainda é carne, por isso mesmo está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos seres completamente desmaterializados. Nós ainda teremos um corpo de carne, ainda teremos provas a sofrer, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Então, comparados com a Terra, esses mundos são mais felizes. E muitos dentre nós, né, vamos ficar felizes em habitar este mundo, porque é a calma depois da tempestade, a convalescência após uma cruel doença. E Santo Agostinho continua dizendo que o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor o futuro do que todos nós que estamos aqui ainda no planeta de provas. E ele diz ainda que ele compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente houver destruído seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que liberta a alma planará sobre os horizontes, e não mais com sentidos materiais e grosseiros, mas com os sentidos de um perispírito, quer dizer, de um corpo espiritual puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, nos aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Então, Santo Agostinho vem nos dar essa esperança, essa certeza de mundos melhores, essa certeza de caminharmos para a felicidade. E apontamos, então, repetindo como características desses mundos regeneradores, a felicidade que ainda não é perfeita, mas que a gente já visualiza uma aurora de felicidade, né? Então a alma vai encontrar nesse mundo a calma, o repouso para acabar de depurar-se. E ainda teremos provas a suportar. Mas só de pensar que não teremos as angústias das expiações, Santo Agostinho nos diz que não teremos as doenças
graves como nós temos na Terra, né? E nem as inclemências da natureza. Teremos provas morais também severas a resolver, mas que com certeza essa calma vai nos dar a condição de seguir, a condição de vencer essas provas. E Santo Agostinho termina a mensagem falando para nós: contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que o mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Então, que possamos, né, ter essa certeza desse mundo melhor em que nós chegaremos. Então, essa transição planetária é esse momento da separação, a separação do joio do trigo, dos lobos das ovelhas, dos da esquerda e da direita do Cristo. Mas essa separação não é feita por Deus, por Jesus ou por qualquer outro espírito. Essa separação é feita por nós mesmos, através das nossas escolhas, através do modo em que encaramos a vida, através de tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. E como nos fala a doutrina espírita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, porque a lei é de causa e de efeito. E tudo aquilo que fizermos, com certeza, vai repercutir, vai refletir em nós mesmos. Então, que possamos, através da imagem do Mestre Jesus, seguir adiante, escolhendo sempre o melhor. Que possamos trabalhar no bem, no amor, auxiliando o nosso próximo para que a nós mesmos auxiliemos, fazendo as escolhas melhores ao longo das nossas diferentes encarnações, escolhendo sempre fazer o bem, escolhendo sempre crescer junto aos ensinamentos do Mestre Jesus, para que tenhamos paz, serenidade, harmonia em nossos corações e possamos viver um mundo melhor, um mundo onde o amor vai imperar, onde a caridade e a fraternidade estarão presentes em nossos corações. Que assim possa ser para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, nos abençoe hoje e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede, a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz, com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel, estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades
que outros irmãos ainda trazem com orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta, Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz. Apiede-se deste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus. Gratidão eterna, Pai. Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus.